Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja conosco nesse tempo. Eu sou o pastor Darcio. E eu, Nilza, E nós estamos aqui para mais um conhecendo para poder viver muito mais essa palavra que é de Deus. Aleluia. Nós sempre falamos que não basta só conhecer, você tem que viver essa palavra, né? E é isso que nós queremos fazer, é viver essa palavra. Bom, o estudo de hoje que nós vamos fazer, todos os estudos que nós fazemos aqui, a maioria deles é por solicitação de alguém, por perguntas de algumas pessoas, e então quando existe a mesma dúvida de diversas pessoas, então a gente faz um estudo, porque aí a gente começa a esclarecer todo mundo. Esse tema vem sido pedido já há bastante tempo e realmente é um tema que eu gosto muito, que eu já estudei muito sobre isso, mas na verdade eu não acho que seja um tema importante, mas chegou a hora de, né, Deus sabe a hora de a gente trazer cada tema, né? E o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, amém? Então nós vamos começar a falar hoje sobre esse tema, um tema que é bastante procurado, um tema que as pessoas querem muito saber, sobre a segunda volta de Jesus. Eu acho que é um tema interessante, mas por que eu não acho que é um tema importante? Porque, na verdade, se você tem a Cristo como Senhor da tua vida, se Ele vem hoje, amanhã ou depois, não importa muito, né? O que importa é você ter essa segurança que você tem a Jesus e que você serve a Jesus e que, na verdade, se Ele vier, não importa o tempo, você vai com Ele. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que começar a andar, né? Os estudos que nós fazemos aqui, nenhum estudo é conclusivo. O que é um estudo conclusivo? Olha, fechou o tempo, é assim, acabou. Não, não. Sempre vai existir alguma coisa para ser complementada. Então, nenhum estudo até a volta de Jesus, nenhum estudo é conclusivo. A gente vai, a gente vai andando, né? E vamos buscando aquilo que Deus tem revelado para cada um de nós, ok? A segunda volta de Jesus não é um estudo simples, porque a gente tem que fazer um alicerce, fazer uma base. Vão ser estudos rápidos, né? Mas nós vamos fazer uma série de estudos, né? O primeiro vai ser: estamos próximos do fim do mundo? É uma pergunta que você também deve fazer, diante de tudo que tem acontecido ao nosso redor. A gente pergunta: será que a gente já não está próximo do fim do mundo? Na verdade, é algo que não deve nos preocupar, é algo que não deve tirar nossa paz. Por quê? Se nós temos a Jesus, queridos, nós vamos para o céu. Então, se o fim do mundo for hoje, ou amanhã, ou a semana que vem, ou o ano que vem, eu não sei. Não sei quando vai ser. Então, nós não temos que ficar preocupados. Mas a gente vai ver esse tema. O segundo é: como será o fim do mundo? Como é que está pintando esse final do mundo? A gente precisa ter algumas dicas e saber, para que a gente não seja enganado, né? Então, a gente precisa saber como vai ser o final do mundo, né? Também, um outro estudo, nós vamos falar sobre os sinais do fim do mundo. Quais são os sinais? Os sinais são as profecias que são cumpridas. Então, não existe sinal se não tiver escrito na Bíblia. A gente vê aí uma série de pessoas dizendo: porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Querido, está na Bíblia? Não, não está. Então, desculpa. Porque Deus me revelou. Tudo que tem que ser revelado, Deus já colocou na Bíblia. Tá? Então, principalmente com relação ao final dos tempos, com relação à segunda volta de Jesus, está tudo escrito na Bíblia. Para quê? Para que você e eu, a gente não fique lucubrando o que será, como é que vai ser, onde vai ser, será que eu estou no caminho? Não, fica calmo. Fica calmo, take it easy aí, porque
Deus vai trazendo as revelações dele dentro da palavra. E a gente vai vendo as coisas sendo cumpridas, cada sinal sendo cumprido dentro da palavra. Nós vamos falar também sobre o fim dos tempos. Ok, o que é esse fim dos tempos? Quando é que vai acontecer? Se já está acontecendo? Será que a gente já está vivendo o final dos tempos e nós não sabemos? Na verdade, uma coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça é que Jesus está voltando desde que ele ressuscitou. Por quê? Porque ele disse que ia voltar, não foi? Ele disse que ia voltar. Então, desde que ele ressuscitou, ele está voltando. Ah, pastor, mas eu queria tanto saber a data. Pois é, querido. Muitas vezes a gente quer saber algumas coisas que não vai fazer diferença nenhuma. Imagina que você soubesse a data. Imagina que você soubesse que Jesus vai voltar no dia 17 de setembro. O que isso ia mudar na tua vida? Se você disser para mim assim, ah, não, porque eu ia aproveitar a vida. Desculpa. Eu tenho que aproveitar a eternidade. Né? Eu não tenho que ficar preocupado em aproveitar a vida. Se você dissesse para mim assim, ah, não, é bom eu saber, porque aí eu me preparo, eu vou estar mais em comunhão. Desculpa. Essa comunhão ela tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ah, se eu souber quando vai ser, eu vou pregar o evangelho. Pois é, desculpa. Você, a partir do momento que você aceita Jesus, você deve ser um pregador do evangelho. Então, de verdade, a gente não precisa saber. Isso é mais uma curiosidade nossa do que, na verdade, algo que vai mudar o rumo do rio. Não vai mudar nada. Né? Mas nós vamos falar também sobre o fim dos tempos. Nós vamos falar também, tem um outro estudo que é quando será o fim? Quando vai ser o fim? Todo mundo quer saber a data, a hora, né? Onde vai acontecer, quando vai chegar. Todo mundo quer, né? Estar no up-to-date da informação. Né? Queremos ter a informação quentíssima. Então, fica calmo aí que nós vamos ver a informação quentíssima. Vamos ter um estudo sobre o anticristo. Muitos já dizem, o anticristo já nasceu, o anticristo já veio, o anticristo está aí. Pois é, na verdade, isso para o cristão não deve preocupar. Né? Por quê? Porque é bíblico isso. O anticristo vai vir? Vai vir. Para quê? Para que haja a segunda volta de Jesus, o anticristo tem que vir. Então, nós vamos falar sobre o anticristo. Nós vamos falar sobre o arrebatamento, como é que vai ser esse arrebatamento. Então, vamos contar para vocês que existem 3 linhas aí de pensamentos e você vai escolher uma linha, qual vai ser a sua linha. Eu tenho a minha. Né? Então, se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, não sei o que você é. Então, nós vamos, quando a gente estudar sobre arrebatamento, nós vamos falar sobre isso. A grande tribulação. Pastor, a grande tribulação. Será que a gente já está vivendo a grande tribulação? Será que a grande tribulação é tudo isso? As guerras, a pandemia, a gasolina subindo. Será que é isso? Não, a grande tribulação não é isso, mas nós vamos falar para você, né? Conforme a Bíblia nos diz o que é a grande tribulação. Tem um outro tópico que é a volta de Jesus segundo a palavra, segundo a Bíblia. Não é a volta de Jesus segundo o apóstolo, o pastor, o bispo, sei lá quem. Não, segundo a palavra. Então, nós vamos buscar na palavra e vamos ver como é que vai ser essa volta de Jesus. Nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus, né? Um outro estudo, já que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre a segunda vinda de Jesus. Nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o céu, é onde a gente vai passar a eternidade. Como é que é isso aí? Onde é que está esse negócio? Nós vamos falar um pouco sobre isso também. E nós vamos falar sobre o 666, né? Que é o número da besta. Um número que ele tem um significado. E a gente vai falar sobre numerologia, que a Bíblia tem a numerologia de Deus, né? Sobre 3 é a Trindade, sobre 5 são 5 ministérios, sobre 7 é
é o número da perfeição, e assim a gente vai, né, ver, e nós vamos chegar lá no 666. Né? Então, nós temos aí 12 estudos pela frente. Então, são 12 semanas que eu espero que você esteja acompanhando com a gente aí e que realmente você possa estar trazendo a sua opinião, trazendo as suas questões, as suas dúvidas e até as suas contradições, né? O que você não concordar, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre o primeiro assunto, e o primeiro assunto é: estamos próximos do fim? O que você me diria? Estamos próximos do fim ou não? Sim ou não? O fim do mundo está próximo? Eu diria para você que sim. O fim do mundo hoje está mais próximo do que ontem, né? Está mais próximo que antes de ontem. Então, o fim do mundo está próximo, sim. O fim do mundo está chegando. E ainda que muitos não creiam, e ainda que muitos não estejam, perdão, não estejam preparados para o fim do mundo, ele vai chegar. Ninguém sabe quando será o fim do mundo, né? Ninguém sabe quando vai ser o final dos tempos. O próprio Jesus disse que ele não sabia, só cabia ao Pai. Mas nós podemos ver alguns sinais de que a coisa está próxima, né? De que Jesus está voltando. Jesus em breve vai voltar. Isso eu tenho que ter medo? Não. Eu tenho que ter o desejo que isso aconteça. Né? Jesus vai voltar. E Jesus está voltando. E a Bíblia nos fala, né, de algumas situações, mas eu e você não temos que ficar preocupados. Nós não temos que nos desesperar com isso. Ai, Jesus está voltando, o que vai acontecer? Não, fica tranquilo aí. Fica tranquilo. Jesus está voltando. Desde que ele ressuscitou, ele está voltando. Agora, eu tenho que me preocupar se eu não tiver Jesus como Senhor da minha vida. Perdão, eu tenho que me desesperar se eu tiver um outro Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso. Então, aí, na verdade, eu tenho que ficar preocupado. Mas, glória a Deus que você e eu temos o mesmo Deus. Glória a Deus que você e eu servimos o mesmo Jesus. Glória a Deus que você e eu somos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas qual é a nossa direção? Para onde a gente vai? O que a gente tem que pensar? Então, começa aí a anotar os textos bíblicos e começa a conferir com a tua Bíblia. Então, o que é que diz a Bíblia? Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Ou seja, Jesus ele fala para que a gente entenda através de parábolas. E ele fala assim, olha, você vê a figueira, né? Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, você sabe que o verão está chegando. Então, se você conhece a palavra, e é isso que a gente tem feito aqui com você e comigo, né? A gente tem aprendido essa palavra. Se nós conhecemos a palavra, nós vamos saber que está às portas. Tudo está às portas. Jesus está às portas. Bom, mas a gente precisa conhecer um pouquinho mais. Então, nós vamos dar um passant aqui nos sinais, uma rápida pincelada nos sinais que vão aparecer. Então, a gente começa lá em Mateus capítulo 24, versículo 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou Eloi, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, os próprios eleitos. Você e eu somos eleitos por Deus para sermos filhos.
eleitos não significa que é uma obrigação, significa que ele já nos escolheu, mas nós precisamos escolhê-lo. Então, um dos primeiros sinais que vai aparecer são os falsos profetas. E se você der uma olhada, isso acontece desde lá do tempo de Jesus, né? Se você conhecer um pouquinho da história, você vai ver que desde o tempo de Jesus, onde falsos profetas falam de um falso evangelho e trazem um falso Cristo. E muitas vezes nós acabamos nos envolvendo com isso. E acabamos aceitando isso como se isso fosse uma verdade na nossa vida. Por quê? Porque alguém fala assim, olha, aqui neste lugar existem milagres. Olha, o milagre existe onde está Jesus. Onde Jesus está sendo cabeça, ali existe um milagre. E muitas vezes, porque a gente precisa de um milagre, a gente vai lá, né? Achando que Jesus está lá. Não, mas se você der uma ofertinha aqui, você sabe, então sempre vai ter uma falsa doutrina, sempre vai ter um falso evangelho, né? E a gente vê isso desde o início da igreja. Desde o início da igreja, você vai ver os nicolaítas ali, eles estavam para dividir a igreja, eles traziam um evangelho diferente do evangelho de Jesus. Desde o princípio da igreja, eles distorcem o evangelho, né? Como eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu falei para ela assim, olha, tem um ditado, tem muito cristão que fala assim, né? Que Deus falou, ajuda-me que eu te ajudarei. Deus não falou isso. Na verdade, Deus não precisa de você nem de mim. Deus não precisa da gente. Deus, ele nos ajuda pela graça. Então, a gente vê palavras que são distorcidas e colocadas como se fossem verdades bíblicas. E, na verdade, não são. Por isso que eu sempre tenho falado aqui para você conferir com a tua Bíblia. Vai lá na tua Bíblia. Então, você vê aqui que a gente sempre coloca a versão que a gente está usando aqui, nós estamos usando a versão ARA, né? Que é Almeida Revista e Atualizada. Então, de repente, você pode usar uma versão diferente, né? Pode ter palavras diferentes, mas o tema central é o mesmo. Pode ter palavras um pouco mais rebuscadas ou um pouco mais fáceis de entender, mas o tema central é o mesmo. Bom, a gente vê aqui os sinais, né? Marcos capítulo 13, versículo 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, guerras e rumores de guerras. Então, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, já começaram a dizer, porque agora é o fim. Querido, guerra sempre existiu e sempre vai existir. Guerras hoje são mais fáceis da gente saber que tem guerra pelos meios de comunicação, né? A gente tem aí as redes sociais, a gente tem a televisão, então fica muito mais fácil. Mas não é por aí. As guerras sempre tiveram e afetam mais as pessoas quando tem a guerra. Então, as pessoas se sentem mais fragilizadas quando se tem guerra. Então, mas haverão guerras e rumores de guerras. E aí você vai ver que é mais um sinal. Um sinal de que Jesus está voltando. Lucas capítulo 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Ou seja, é o que a gente está vendo. Fome, terremoto, epidemia, né? Estamos vendo isso, não estamos? Estamos. Estamos vendo e estamos vivendo. Isso são coisas que também são desastres naturais que afetam vários lugares e a gente fica sabendo, né? A gente fica sabendo pela facilidade da informação. Então, a gente tem hoje fome
em detrimento de desperdícios que são feitos, de ganância da gente, de pessoas querendo ganhar mais dinheiro. A gente vê quanta comida é desperdiçada, não? Muita comida é desperdiçada. E a gente podia estar ajudando gente, né? Ajudando pessoas a não morrerem de fome. Terremotos sempre tiveram, e hoje com mais frequência, né? Então, se você vê as placas Tectônicas. Tectônicas. É isso aí, tectônicas. Se você vê essas placas, elas estão se movendo. Agora, isso aí é um sinal? Também é um sinal, mas não é alguma coisa para eu ficar desesperado. Epidemias. Hoje a gente tem epidemias com mais constância. Por quê? Por causa das armas biológicas, por causa da ganância das pessoas, dos povos, dos governantes. Um quer dominar o outro. Então, a gente vê aí, né, as epidemias que estão pipocando para tudo quanto é lado. Né? Nós estamos saindo aí de um Covid, né? E já está vindo a versão 1, versão 2, versão Delta, versão sei lá o quê, do Covid. Agora, por que isso? Voltamos ao ponto, né? Porque o pecado ainda domina o homem. O homem não quer saber de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, os cristãos serão mortos. Perseguição a cristãos. Na verdade, o tempo em que a igreja mais cresceu foi quando a igreja foi perseguida. Hoje nós estamos bem acomodados, né? Porque não há perseguição. Mas se você analisar, a perseguição ela sempre existiu. Desde a época de Jesus. Desde a época de Jesus existe a perseguição a cristãos. O inferno, ele está contra o evangelho. O que o inferno quer é que você e eu estejamos lá com eles. Então, o inferno ele sempre vai fazer alguma coisa. Então, ou é pelo egoísmo, ou é pelo comprometimento com o inferno e com o próprio demônio. A perseguição aos cristãos, ela sempre existiu. Agora, o sinal de que a volta de Cristo está próxima é quando essa perseguição começar a se alastrar por todo o mundo. Você vai ver, a gente vai falar mais para frente, né? Nós fizemos um estudo aqui sobre a janela 1040, né? Sobre missões, como é que está a missão no mundo, né? E você pode ir lá, você está no YouTube, vai lá e busca esse estudo e vai dar uma olhada. Hoje, alguns países, esse sinal já está fervendo. Por quê? Porque cristão não pode levar a Bíblia, não pode se reunir na igreja, não pode. Mas, então, pastor, então esse é um sinal? Esse é um sinal, sim, mas esse sinal é quando a perseguição aos cristãos se alastrar por todo o mundo. Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, nós vemos aí, né, a maldade, a multiplicação da maldade. Né? Por causa da maldade, muitos desistirão de amar a Jesus. Muitos desistirão de caminhar com Jesus. Isso é terrível. Né? A maldade ela é gerada pelo quê? Ela é gerada pela ganância, ela é gerada pela corrupção, ela é gerada pela mentira, ela é gerada pela traição. A maldade ela é gerada pelo pecado. Nós temos um coração pecaminoso e essa maldade ela é gerada dentro do nosso coração.
Agora, quando que a gente consegue se livrar dessa maldade? Quando nós permitimos que o Espírito Santo tome conta do nosso coração. Quando a gente muda o nosso pensamento, a gente tem a nossa mente transformada para a mente de Cristo. Então, essa multiplicação da maldade que a gente vê aí, né? Nós tivemos aí dessa semana aqui um garoto que com 18 anos entrou dentro de uma escola de primeiro grau e matou 19 crianças, 2 ou 3 adultos, 2 adultos, 2 professores. Agora, a troco do que isso aí? É a maldade que está no coração do ser humano. Se você não tem Jesus, isso aí é fácil estar dentro do teu coração. Ai, pastor, comigo não. Querido, qualquer um. Quando nós deixamos o inferno tomar conta do nosso ser, da nossa vida, a gente está propenso a fazer qualquer coisa. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ah, pastor, então já está sendo pregado. Olha, está sendo pregado o evangelho, né? O evangelho está sendo pregado. Agora, existe ainda muita resistência. Por quê? Porque tem evangelho sendo pregado errado. Lembra que nós falamos lá da distorção do falso profeta que distorce o evangelho? Na verdade, é isso que tem ocorrido. A pregação, ela está sendo feita. A gente está enviando missionários, né? Como é que está lá a janela 1040, né? Que nós falamos há pouco, que nós temos um estudo aí no YouTube, é só você procurar. Você vai ver que tem lugares ainda que estão impenetráveis pelo evangelho. Por quê? Porque o diabo domina aquela cidade, domina aquela nação. O diabo domina. Então, querido, é complicado. Ah, pastor, e aí? O que a gente faz? Sabe o que a gente faz? A gente tem que pregar o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que viver esse evangelho. O verdadeiro evangelho. Né? O hispano ele tem um termo que é bastante interessante. Ele fala da sã doutrina. Ou seja, o evangelho puro. É esse evangelho que nós temos que viver. E a gente está vendo aí os sinais. E os sinais estão acontecendo. Né? E as coisas estão andando. Lucas capítulo 21, versículo 23 e 24. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, pastor, então quer dizer que eu não posso me engravidar? Não, querido, calma. Isso, Jesus está falando de Israel. Então, Israel, quando tiver a vinda de Jesus, quando Jesus estiver próximo, né, as que estiverem grávidas realmente vão sofrer mais. Mas isso nós estamos falando de Israel. Não esqueça que Israel é um grande termômetro da vinda de Jesus. Por exemplo, uma das profecias que foram cumpridas foi lá em 1949, quando a ONU designou um pedaço de terra para ser Israel. Então, isso foi uma profecia. Então, eles começaram a voltar para a sua terra. Então, como as coisas caminham em Israel, isso aí é um termômetro. Você gosta ou não, Israel é o povo de Deus, é o povo escolhido por Deus. Você e eu somos gentios, você e eu fomos enxertados na videira, né? Nós fomos escolhidos, né?
Então, Israel é um grande termômetro. Então, se começa a ter muita confusão lá em Israel, você pode ver, né? E não se esqueça que vai ser em Israel a guerra do Armagedon, quando Jesus vem e derrota o diabo ali, lá em Israel. Então, são sinais. A gente tem que ver a instabilidade de Israel, como Israel tá caminhando. Por quê? Porque é um grande termômetro para nós sabermos de quando Jesus vai voltar. Então, Jesus vai estar mais próximo por causa disso. Lucas capítulo 21, versículos 21 e 22. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ou seja, isso aí começa a grande tribulação. Então, nós vamos começar a ver, né, as coisas acontecendo, né? E aí você me perguntaria, mas pastor, a tribulação, será que a gente já não está na tribulação? Já não está acontecendo, já aconteceu, vai acontecer. Não, fica calmo aí, porque nós vamos estudar lá na frente, né? Nós vamos ter um capítulo só falando da grande tribulação. Então, a grande tribulação ela vai vir, né? E é mais um sinal que vai ser cumprido da volta de Jesus. Então, nós temos que ficar atento com isso também. Marcos capítulo 13, versículo 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Ou seja, são sinais que vêm do céu, onde a gente vai ver o que o sol e a lua deixarão de brilhar, as estrelas cairão do céu. Vai ser um negócio tremendo. Então, esse é um outro sinal, né? Onde a lua vai ter uma cor de sangue, vermelho sangue. Esses são sinais, né, que Jesus está voltando. Isso são sinais de que Jesus está próximo, de que a volta de Jesus está mais próxima. Esse foi só um pequeno en passant do primeiro título. E na próxima semana nós vamos falar sobre como será o fim. Como é que vai ser o fim? Então, nós vamos conversar como vai ser o fim. E você é o nosso convidado. Eu te espero na próxima quinta-feira, né, às 20 horas, horário de Brasília, para que a gente esteja juntos, buscando dentro da palavra aquilo que Deus tem para cada um de nós. E venha até com a gente na nossa comunidade Crer. Venha fazer parte dessa comunidade e venha abreviar a volta de Jesus, né? Só você e eu podemos abreviar a volta de Jesus. Está aqui minha chininha aqui. Está aqui, pronto. Só você e eu podemos abreviar a volta de Jesus. E como é que a gente faz isso, pastor? Pregando o evangelho, vivendo o evangelho, não sendo confundido com ideias erradas, distorções do evangelho, achando que Jesus ele veio aqui só para passar o tempo e não tinha o que fazer. Na verdade, ele tem o que fazer. Então, nós podemos fazer isso. Eu gostaria de ouvir os seus comentários ou de ler os seus comentários, se você puder fazê-lo. Faça aqui embaixo no YouTube. Ou, se preferir, entra lá no site da rádio, www.radioviniarde.com. Lá a gente tem o WhatsApp da rádio, que você pode ligar para nós, você pode falar por texto com a gente. Tem um e-mail ali também, radioviniarde@gmail, que você pode entrar e colocar o que você achou, o que você está achando, e se tem alguma pergunta, alguma dúvida, ou se você quer dar a sua opinião sobre esse assunto, sobre esse tema.
Tá bom, querido? Que Deus te abençoe. Te espero no domingo. No domingo estamos chegando no final do mês. Ó. Já temos nosso... Logo, logo vamos ter Santa Ceia de novo, né? Aleluia! Como passa esse tempo. Mas eu te espero no domingo para o nosso culto família. Da família, o culto da família. Então, nós vamos estar juntos. Louvar ao Senhor e nos preparar, porque Isso. a vinda está próxima. A vinda está próxima. E que se você puder entrar no horário, a gente ora, a gente conversa, a gente louva. E depois a gente tem a palavra que o Senhor nos dá. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha um finalzinho de semana maravilhoso, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.